que nós prorrogamos até quarta-feira, mantendo o mesmo valor da mensalidade desse ano. Ok? Aguardo vocês lá para estar renovando. Então tá, gente, eu vou começar, porque eu já libero a Aline depois para ela ficar à vontade para conversar com vocês. Vou passar para vocês, eu e a Altiva vamos passar para vocês uma informação. A Jaqueline já participou, a Érica também, mas vou ter que passar de novo. Sobre umas questões que foram apontadas aí no conselho de classe, nos questionamentos. Não estou dizendo que foi a turma de vocês, mas como foi um assunto que rolou, nós resolvemos colocar em pauta e passar para vocês alguns pontos. Vamos lá. Deliberação do Conselho Estadual de Educação. Ele fala sobre o relatório avaliativo do plano de ação pedagógico, dos instrumentos de avaliação e do nosso regimento escolar, dentre outras informações. O aluno que não atingir a média determinada no regimento será avaliado por instrumentos avaliativos presenciais no artigo 20 da deliberação no início do ano 2021. Vou falar mais claro depois, mais para baixo. Mas qualquer questão, podem me interromper e podem ir perguntando. E, Altiva, você pode ir complementando, tá? Ok. No parecer 036/2020, 18/9/2020, a reprovação ocorrerá quando não houver frequência nas atividades remotas. Exemplo, o aluno que não participou de nada, ele perdeu o ano todo, não fez atividade, não fez trabalho, não fez avaliação, não fez exercício, não fez nada. Esse aluno não tem como a gente jogar para o ano 2021 e vir puxando os conteúdos para atualizar esse aluno. É inviável. Né? Então, infelizmente, esse aluno... Ele praticamente evadiu da escola, porque ele não aceitou. É complicado, né, Altiva? São situações que nós precisamos até levar isso adiante. Então, assim, esses casos, infelizmente, nós vamos ter que tomar um outro tipo de providência. No artigo 8 da deliberação, fica a rede ou instituição de ensino dispensada da obrigatoriedade de observância, no mínimo, de dias efetivos de trabalho escolar, nos termos do inciso 1º do artigo 24 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, desde que cumprida a carga horária mínima anual estabelecida nos referidos dispositivos, sem prejuízo da qualidade educacional e da garantia dos direitos e objetivos da aprendizagem. Então, essa situação é o que nós estamos vivendo, mas a nossa escola, nós estamos conseguindo cumprir nosso calendário, né, Altiva? Sim. Nós estamos cumprindo todos os 200 dias, direitinho. Inclusive, 200 horas. Quando publicou essa deliberação, eu liguei para a Macaé, que é a nossa supervisão escolar da CEDUC, e eu fiz vários questionamentos para entender qual é o direito do nosso aluno, né? Qual o amparo para o nosso aluno, e a inspetora simplesmente falou para mim assim: a única escola que eu não estou preocupada é a de vocês, porque eu sei que vocês estão fazendo tanto os dias letivos, que a deliberação não está pedindo, não está exigindo, e a carga horária. Então, assim, é muito bom a gente ouvir isso, né? E a gente consegue ficar tranquila, porque a gente está fazendo um trabalho muito bom, né? Então, nossos alunos, eles têm como ser avaliado e passar, mesmo com a nota, com a média que a gente pede em regimento, para o ano seguinte. Mas aqueles que não atingirem, eles ainda vão conseguir no ano seguinte. Exatamente. Então, no parecer 036/2020, por decisão da rede ou instituição de ensino, poderão ter duração e finalidade diferentes. Foi o que nós falamos aí, né? O calendário do ano letivo presencial, preferencialmente, deverá seguir o definido
no início do ano 2020, é o que nós fizemos também, dada sua dinâmica e de organização institucional. Já o calendário letivo remoto, sem prejuízo de nenhuma natureza, pode ser estendido até o ano 2021, é o que a Altiva estava citando aí há pouco. Gozando a rede ou instituição de ensino de total autonomia para tal, não pendendo de nenhuma autorização prévia por parte do poder público. Então, nós estamos dentro dos parâmetros, estamos totalmente corretos, né, Altiva? Seguindo corretamente cada coisa, cada dado, cada decreto, cada parecer, e assim. Inclusive, o nosso regimento já foi atualizado, está tudo certinho. Nosso regimento, a gente atualiza tanto o regimento quanto o PPP a cada período, né? Porque está vindo várias mudanças. Então, nós atualizamos agora para esse final de ano, né, Altiva? Está totalmente atualizado, já com as últimas deliberações, os últimos decretos, está totalmente atualizado. Se vocês precisarem, quiserem dar uma olhada, tirar dúvida, está à disposição de vocês também. Tá? Aulas presenciais, artigo 4º, inciso 3º, aulas presenciais para os alunos que necessitam de acompanhamento pedagógico, já estamos oferecendo na escola. A equipe multidisciplinar está entrando em contato com alguns pais para a gente poder buscar essas crianças, né, Isa? Então, alguns alunos já foram procurados, tem crianças que já estão indo na escola, né, Aline? A turminha da Aline mesmo. Está sendo monitorado, acompanhado, inclusive a tia Aline, na aula presencial, e aqueles que necessitam, que perderam alguma parte, crianças que entraram agora com atraso de conteúdo, estão atualizando esses conteúdos e dando continuidade aos conteúdos novos. Então, é o que nós estamos trabalhando para esse ano. Né? Então, a escola abriu esse momento, abriu esse espaço para poder dar esse apoio pedagógico da melhor maneira possível para o filho de vocês, né? A câmera ligada durante as aulas e principalmente nas avaliações. Está no nosso regimento escolar, tá? Estamos respaldados no regimento escolar. Sendo assim, pode ser de suma importância para um aprendizado significativo, é válido como um dos instrumentos avaliativos. Então, assim, a Câmara, houve muitos debates, muitas situações, muitos comentários. Nós precisamos da Câmara aberta, tá? Não sei se teve casos de vocês, nós tivemos uns casos lá no Fundo 2, umas situações, e de pais estarem claramente dando toda a cola, tudo para o filho. Não é legal, não funciona. Nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque nós não estamos ajudando os filhos, de jeito nenhum. Pelo contrário, eles precisam criar essa autonomia, eles precisam aprender a caminhar com as pernas deles, porque o ano que vem, se voltar no presencial, eles vão estar totalmente dependentes dos pais, ou do irmão, ou de alguém que esteja com eles. Eles precisam dessa autonomia, precisa que a professora consiga conhecer seu aluno, a professora precisa saber de como esse aluno está, de como é o conhecimento desse aluno, até que ponto essa professora pode prosseguir, se a professora pode parar, se ela vai colocar no relatório final, no final do ano, não, esse aluno ele conquistou, mesmo, não interessa, nós chamamos na outra reunião, não interessa se o aluno é 10, se o aluno é 0. O que importa é o conhecimento desse aluno, é o que ele vai captar para si mesmo. Isso é que interessa. Se ele é aluno 10, o que adianta ele tirar 10 se ele recebeu a resposta pronta da mãe, ou do pai, ou de quem seja? Ele não é um aluno 10, não vai ser nunca. Por mais que a gente queira que ele seja, se você fizer para o seu filho, ele nunca vai ser esse aluno que você está esperando. Vai ser uma coisa fictícia, só na cabeça dessa pessoa. Até porque quem vai estar sendo avaliado vai ser o pai, o Google, a mãe, o irmão, né? Não a criança. Né? Então, assim, é importante, às vezes a gente já passou por isso,
E aí a gente quer que eles passem logo também, e passem também melhores do que a gente passou, né? E aí a gente não espera também o tempo, a gente às vezes fica muito ansioso, né, para que a criança aprenda logo e passe logo por isso, e vai, você já conseguiu, acertou numa vez, agora não acertou mais. Por quê? O que está acontecendo? Meu filho não está aprendendo, nossa, meu filho é burro. Né? Acontece essas coisas, às vezes a gente pensa isso e tudo bem, tudo bem, tudo bem, isso faz parte da ansiedade nossa, né? Mais nossa do que deles, mas que acaba passando para eles. Né? Então, assim, realmente, quando a gente para deixar eles desabrocharem, para deixar que eles aprendam, né? A gente estimulando, a gente auxiliando como precisa ser auxiliado, mas ajudar é diferente de dar a resposta, né? Às vezes tem um caminho aí meio esquisito, a gente pode pegar e carregar a pessoa ou pode segurar na mão e ir junto, né? E acho que aqui o processo da escola como um todo, e agora vocês pais mais implicados ainda nesse processo, né, por estarmos nesse formato virtual, passa muito por isso, desse apoio, desse ir junto, desse caminhar junto e confirmar as conquistas, né, apoiar as conquistas, celebrar as conquistas. Isso também faz parte dessa aprendizagem, né? Sim. E abrindo esse espaço não é para dizer que vai controlar o aluno, não é isso. Porque a professora precisa saber como está o seu aluno. Nós já estamos num momento difícil, um momento complicado. Se o professor não puder olhar o aluno e ver o seu aluno, ela não tem como avaliar esse aluno. Ela pode avaliar, mas quem vai sofrer à frente vai ser a própria criança. Porque, igual repetido, como a Isa já completou também, vai gerar uma insegurança, vai gerar uma ansiedade. Imagina essa criança que foi durante a pandemia, durante o período, câmera fechada, ou a mãe, ou o pai, ou sei lá, ou quem, por trás, dando respostas, fazendo pelo filho, tirando notas altas. Na realidade, quando essa criança cair, voltar à rotina, essa criança vai sofrer. Vai sofrer para correr atrás disso, né? E aí vai passar por uma frustração enorme, né? Como que eu era aluno 10 e agora eu sou aluno 5? Como que é exatamente isso? Eu sou burro, eu definitivamente sou burro, e, enfim, outras tantas frustrações, né, que podem acontecer. Exatamente. Então, por isso que é importante a gente incentivar que ele caminhe, que o aluno caminhe, não sozinho completamente, né? Com autonomia, com a gente por perto, para dar um suporte, mas não por ele. Quem precisa caminhar, né, até mesmo na nossa própria vida, quem caminha somos nós mesmos. Ninguém caminha pela gente, né? E assim são as crianças. E tem uma mãezinha querendo falar. Pode falar, mãezinha. Acho que ela travou. Na verdade, tá ouvindo? Tô. Destravou. Destravou. Na verdade, tudo é muito louco. E muitas das vezes nós queremos tentar formatar de uma forma para poder nós fazermos uma avaliação. Em primeiro lugar, a avaliação de uma escola particular, ela consegue ser mais efetiva porque ela oferece mais recursos. Então, a gente consegue, sim, fazer uma avaliação classificatória, formativa, e não uma avaliação só qualitativa. Segundo passo, em relação à câmera, a minha discussão é o seguinte: toda essa questão de que o aluno precisa de autonomia, tem as frustrações, o caminhar sozinho, isso a gente já fala desde quando é a questão física, né? Presencial. Exatamente. E a gente está aqui querendo enfatizar, a minha preocupação é o seguinte: a partir do momento em que você coloca que é obrigatório Caiu. Não sei se caiu só para mim. Não, está travada para mim também. Ela caiu. Sim. Tá, e quando ela voltar, ela continua, então. Então, gente, é isso. Voltou. Voltei.
Voltou. A internet que tá ruim. Está travando bastante. Travou de novo. Pode falar, mãe. Outra coisa, o que é legal, vamos ver se melhora. O que é legal, a gente está colocando isso, né? Muitas escolas particulares estão sendo processadas por exatamente estarem obrigando a abertura da câmera, porque precisa de uma delegação, precisa de um respaldo legal quanto a isso. Não tem nenhum problema de meu filho ficar com a câmera aberta, eu já avisei, né, sobre essa questão. A questão é quando você coloca obrigatoriedade e, entre aspas, nós estamos invadindo, né, a privacidade de um lar. Todos nós acabamos sendo invadidos. Então, a partir do momento, quando a gente coloca isso como obrigatoriedade, a gente precisa ver o respaldo legal. Primeiro, porque isso é novo. Não foi quando nós temos a questão do direito virtual, né? Só para finalizar essa parte aqui. Então, assim, eu acho que é importante, acho que pode melhorar o áudio, se desligar a câmera, que aí consegue falar, que aí sobrecarrega menos a internet. vê se ficou melhor. Acho que tá ficando melhor. E aí, o que acontece? A gente precisa repensar como escola, né? Como um corpo em trabalho, essas questões. Avaliação. A gente sabe que mesmo com câmera aberta, muitos pais, desculpa, tá? Vão burlar. A questão não é essa. A questão é o seguinte: essa palavra obrigatoriedade para que a própria escola não sofra sanção. Para que a própria escola no momento mandato de segurança. Mas está lá escrito assim: as câmeras deverão ficar abertas. Então, assim, eu acho que é uma questão de se pensar nisso, porque eu vou estar toda hora justificando. Agora, eu tive que desligar minha câmera por causa do quê? Do áudio, por causa da internet. Então, já pensou, eu vou ligar para a professora para falar assim, olha só, professora, estou com problema na internet, a câmera do meu filho não vai estar funcionando. Então, vai sobre... É mentira ou é verdade? Então, essas questões, eu acho que precisam ser analisadas a partir do momento que a parte jurídica, se a parte jurídica da escola conseguir, através de um decreto, conseguir, através de uma lei em que a família é obrigada a ligar a câmera, ótimo, vamos fazer, porque existe um respaldo legal. Agora, vamos conquistar o aluno? Sim. O meu filho fala, liga a câmera, tive dificuldade no início, mas depois que eu vi várias escolas e vários artigos falando sobre isso, eu acho interessante a gente pensar, né? Eu não quero que o meu filho faça as coisas por mim, mas sim por ele, mas também não quero que ele sofra tensão nervosa, porque eu apareci na câmera e não era para aparecer. Então, assim, tem certas coisas que eu acho que, como escola, precisa ser analisada. Obrigada. Mas, em momento nenhum, o professor, ele pede o pai ou a mãe ou qualquer coisa de participar. Inclusive, muitos pais participam das aulas. Inclusive, as aulas de inglês, os pais participam. Então, assim, a questão de... Não, a questão é você colocar, o que eu estou querendo dizer aqui, as câmeras ficarão ligadas, principalmente na avaliação. A escola entendeu isso, ótimo, mas não conseguiu, a criança não ligou a câmera, e aí desconsidera a avaliação, está pautada em quê? Porque muitas das vezes nós queremos organizar para a gente caminhar, mas a organização ela precisa estar fundamentada. Sim, com certeza. Caiu de novo. Então, mãe, nós vamos fazer o possível para atender você, tá? Te passar todo o respaldo possível, como a gente conversou na escola esses dias. Enfim, vamos continuar, porque a gente precisa do tempo. Bebê, deixa eu só falar uma coisinha. Sim, pode. Só para complementar, assim, uma coisa que a mãe falou, a câmera, né, assim,
Acho que a coisa da câmera vai para além da câmera, né? Quando a gente fala dessa coisa de cola, cola, né? Basicamente, acho que não tem outra palavra para falar melhor isso, né? Não tem Quando a jeito. gente fala sobre cola, a gente está falando uma coisa muito além. Porque a pessoa, quando ela quer colar, ela vai colar no presencial. De qualquer maneira. Com tela, vai colar com câmera, gravado, vai de qualquer jeito. Vai dar um jeito, né? E aí eu acho que aqui a gente está falando de algo muito maior, que é questão de caráter, né? Questão de noção de consequências, né? Então, assim, qual a consequência dessa cola? Tanto para a pessoa que está dando cola ou quanto para a criança que está colando, né? Quais as consequências que estamos buscando com isso? Né? E assim, não estou falando que aqui seja o caso ou não, mas é uma coisa para refletir mesmo, né? Porque a cola ela vai muito além do vigiar, né? A gente faz coisa errada mesmo sendo vigiado, a gente sempre acaba achando um jeito de burlar. E isso tem a ver com caráter, isso tem a ver com valores, né? Então, como que é isso? Né? Será que eu preciso estar com a câmera ligada para eu saber que eu não posso fazer tal coisa? Será que só aqui na frente de uma tela que eu sei que eu não posso fazer alguma coisa? Então, assim, acho que essa reflexão que a gente precisa passar para as crianças, né, principalmente. E essa discussão da câmera ligada ou não, Exatamente. eu sei que é uma forma, né, burocrática até de tentar buscar minimizar essa questão da cola, né, mas pensar também da gente tentar sempre passar para as crianças sobre isso, sobre os valores, sobre as consequências de uma cola, sobre as consequências de receber qualquer coisa, né? A mãe tá falando lá no chat. A câmera serve para socialização e interação. A escola não pode obrigar sem ter respaldo legal. Os valores a família precisa passar para os filhos. Sim, eu concordo. A família precisa passar. Só que, de fato, tem muita família que o valor que a família tem é isso. É esse. De passar cola, de ganhar vantagens. Tem famílias que vão muito por esse lado. Isso aí. Pode falar. Ana Júlia falando. Eu fechei minha câmera porque eu estou com uma reação alérgica nos olhos. Eu entendi, nesse caso que a Elisa colocou aí também, a questão da conquista. Eu também pesquisei essa situação e o que eu encontrei. Essa questão da câmera e todos os parâmetros, né, da escola, como da câmera, ela tem que estar de acordo com a escola e o pai do aluno. Né? Não vi parâmetro legal que comprovasse isso. No caso, nós temos um regimento escolar. Aí o que acontece, que a Elisa falou, que quando passa a ser, vou falar da minha filha, ela estava fazendo a prova, e eu cheguei do lado dela para falar, preste atenção, Milena, cuidado. Ela falou assim, mãe, sai daqui, não pode ficar aqui, senão a gente leva zero. Então, eu acho que é nesse sentido. De repente, essa linguagem mais amena, né? Entendeu? Porque, assim, eu confio, como ela falou, a questão do caráter e tudo mais, eu confio na minha filha, é o que a gente passa para ela, entendeu? Mas essa questão, ela estava amedrontada que eu não podia chegar perto, o que é isso? Entendeu? Nesse sentido. Mas, de repente, o jeito... a gente precisa, de repente, mudar um pouco a linguagem para chegar nas crianças em relação a isso. Mostrar para eles de uma maneira, como a própria Elisa disse, conquistar. Entendeu? Então, eu nem ia falar nada, porque eu acho que eu já falei bastante sobre isso durante o bimestre. E acho que você já falou tudo, né, ao longo dessa reunião, falando sobre, tanto você quanto a Isadora falaram sobre a importância, e que essa questão de ajudar os filhos acaba atrapalhando.
E ninguém me contou, eu vi pais ajudando os filhos. Então, quando eu falei nesse sentido, né, eu acho que algumas crianças que são mais certinhas, digamos assim, né, tipo, a Milena, ela é muito certinha. E aí, no bom sentido, claro. Ela pensou, não, mãe, sai daqui, naquela coisa. Mas assim, não era para eles, né? Não se aplicava a todos, era uma minoria. Porque na sala tem alunos, já foi passado isso para coordenação, foi conversado em particular. Nem tá aqui, gente. Então, não está nem participando da reunião. Então, assim, a gente falou no sentido mesmo, mais desses casos mais específicos. Tá bom? Mas só que eu vou falar de um jeito mais leve. Então, eu vou fazer uma colocação aqui. Vou sugerir, ou de repente, se a Isa puder, bater um papo com eles e a gente tentar conversar com eles de uma maneira mais suave, mais amena. Eu até falei assim, eu faço o que a Tereza explicou, né, pra gente, fui bem clara com eles, conversei com eles, falei a verdade. Falei, vocês acham justo? Não sei quem estava, os pais que estavam presentes no dia, mas eu falei, vocês acham justo, se vocês estudaram muito e aí vocês tiraram determinada nota e uma pessoa da mesma sala, uma criança da mesma sala tira uma nota desse jeito, sendo que não estudou nada e deram cola, vocês acham isso certo? Todo mundo, não. Eu falei, então, gente, tem que deixar a câmera aberta. Então, realmente eu tentei fazer essa conquista, falei, expliquei os motivos e falei também do que aconteceria, que foi o que foi passado mesmo, que o aluno que permanecesse com a câmera fechada, né, durante a avaliação, a gente infelizmente não poderia considerar que foi o que foi passado para mim. E eu falei a verdade para eles, né? Talvez eles tenham ficado um pouco assustados, mas eu só estava mesmo no bom sentido de prepará-los para essas coisas que ajudá-los a amadurecer um pouquinho e compreender melhor esses valores, como a Isa disse. Né? Tem uma mãe querendo falar. Eu acho que o que acontece é o seguinte, com a situação que a gente está vivendo hoje, nossos filhos estão numa situação totalmente adversa, totalmente fora do comum. Então, eles têm passado por um estresse psicológico muito grande, onde tudo ganha uma proporção muito maior do que deveria. Então, às vezes, uma fala, às vezes mal colocada, não intencionalmente, vai refletir de forma ruim. Minha filha estava fazendo a prova e a internet caiu, nem foi a internet, o computador desligou a bateria, ela tinha achado que tinha botado no carregador e não tinha. Ela entrou em desespero, mãe, avisa a tia Aline, mãe, eu vou ficar com 0. E aí eu rapidamente, calma, Ana, eu vou falar com a tia Aline. Mas assim, se eu não tivesse assim disponível no momento para ela, aquilo ia tomar uma proporção emocionalmente que ela não ia conseguir terminar a prova. Então, assim, é isso que é a grande questão. Na verdade, por pais ruins, e isso eu posso falar porque eu sou mãe, né? Vocês da escola têm que ter um discurso mais ou menos. Por pais ruins, os pais que acompanham os filhos têm alguns estresses extras em relação a isso. Então, a questão da obrigatoriedade da câmera seria durante a avaliação. Porém, óbvio que caiu uma internet ou teve algum problema, claro, tudo é justificável. Essa é a postura da escola? Sim, até porque cada caso claro. é um caso e a gente sabe como é cada aluno, né? E como está sendo a realidade de cada aluno. Exatamente. Então, por isso que, assim, tem uns alunos que a gente já sabe que é tudo desculpa, que é só um jeito de conseguir ganhar alguma coisa, e tem aluno que não, sabe? Não, então, assim, e a minha às vezes se preocupa que o cabelo dela tá bagunçado, ela não quer aparecer, entendeu? Aí ela fica assim, calma, prende e vai. Isso acontece. Quer falar. Isso é diferente, né? O horário, o cronograma. Eu tive uma questão com a professora de educação física, que foi uma coisa que me aborreceu muito, porque eu entrei para ela, a aula era 1h30, eu entrei para avisar que a Júlia tinha acabado de almoçar, e então que a Júlia não ia fazer o exercício, mas eu vi que alguns alunos estavam mandando os vídeos gravados. Aí eu falei assim, tia, ela pode te mandar gravado? E a professora me deu meio que uma lição de moral que eu tinha que ter horário para dar almoço à minha filha. Então, foi uma coisa que me desagradou, entendeu? E, assim, ela não sabe a minha realidade. Naquele momento, eu estava de cama, meu marido não estava em casa,
Então, assim, ela não teve o filtro do momento que a gente estava vivendo, né? Porque uma coisa é minha filha estar na escola 1 hora, outra coisa é minha filha estar em casa, almoçar, começar a almoçar meio-dia, né? Porque leva 1 hora almoçando para poder fazer atividade física de 1h30. Então, assim, são realidades que a gente tem que ter um pouco de tato, né? Sim, e por isso que a gente preza até por uma flexibilidade disso, né? Porque, assim, a gente sabe que, por mais que a gente tente manter o mesmo horário da escola, existe uma realidade totalmente diferente por conta de uma pandemia que estamos vivenciando, né? Que ainda estamos vivenciando, apesar de, às vezes, não parecer. Mas, assim, mudou essa realidade. Então, claro, o ritmo da casa mudou, tem muitos pais que estão em casa, tem muitos pais que não estão em casa, né? Então, assim, como que fica essa criança no meio disso? Porque a escola não voltou, e aí também, ao mesmo tempo, não tem como voltar. A escola era um respiro para os pais também, um lugar onde ia lá, deixava e os pais continuavam, seguiam a vida, mesmo que fosse para ficar em casa ou para trabalhar, enfim, né? Então, assim, realmente a realidade mudou. E aí tem essa flexibilidade. Cada caso é um caso, cada família tem um ritmo, e aí cabe a nós, escola, e a vocês, pais, né, a gente conversar, né, e chegar num denominador comum, né, claro, tudo conversado. Claro. A gente até pode se entender. Não é obrigado, eu não sei, de repente, como foi, não estou me lembrando a linguagem, vou até verificar amanhã na escola como foi passado isso, mas nós podemos rever com certeza, sem dúvida, tá? A única coisa que realmente a gente pede é que não faça por eles, independente da câmera fechada, da câmera aberta, entendeu? Mas que deixe a criança fazer, que deixe a criança andar com as perninhas dela, deixe a criança evoluir, até porque a gente precisa deles saber e conhecer cada um deles para o próximo ano a criança desenvolva. A Jaqueline queria falar. Jaque, pode falar. Assim, cada um tem sua opinião em relação a isso, né? Eu estou buscando nesse período, porque o Davi às vezes é meio desatento, você já deu aula para ele, você sabe isso. Então, assim, eu busco ele a focar. No início ele falava bastante, hoje eu estou ensinando ele qual o momento certo para falar, qual o momento, né? E, assim, em relação à prova, até eu brinco com ele. Às vezes eu passo assim, ou a Letícia passa, ele olha. Fala, Davi, para de olhar que tia Aline vai achar que eu estou jogando cola. Para ele também isso é uma forma dele ir acostumando com isso. Porque a tendência é esse estudo. Vai chegar numa determinada situação que eles vão ser obrigados realmente, né? Eu fiz pós pela UF, à distância, e quando era prova, era assim, a gente tinha que ligar a câmera. De uma certa forma. Então, assim, essa é a minha opinião minha, né? Eu sempre peço, Davi, dá uma revisada, porque eu falei isso com a Aline já. Aline, eu estou ensinando a ele que ele tem que ler novamente a prova para poder fazer. Às vezes eu vejo que tem algo errado. Aí ele fala, eu falei, Davi, revisou? A única coisa que eu falo com ele, revisou? Aí ele vai, olhei. Não posso fazer nada, eu não posso chegar perto dele e falar. Então, assim, eu sou mais exigente, porque eu também sou professora. Então, eu olho com visão de professor também. Então, às vezes, eu até cobro demais dele, eu fico do lado desligando o áudio. Hoje ele ficou triste, Aline, porque eu falei assim, Davi, como você estudou, eu te ensinei a operação, então você fica um pouco quieto. Aí depois eu cheguei e estava com o olho cheio d'água. Eu falei assim, por que você está assim? Porque você não deixou falar. Falei, mas assim, a gente também tem que ouvir o amigo. Você não pode falar toda hora, que você acaba atrapalhando. Então, às vezes, eu perco muito tempo também do lado dele, né? Perco tempo, sim, no bom sentido, né? Porque, assim, eu quero que quando ele voltar presencial, ele saiba respeitar o colega, porque agora, nesse momento, como todo mundo falou, eles querem falar, eles não têm ninguém para falar, eles não têm amigo para falar. Então, estão ansiosos. Eles estão ansiosos. Então, mas, assim, às vezes, até esse momento da fala e da fala conjunta mesmo, é importante para dar uma relaxada, sabe? Desestressar e aí se dedicar ao estudo de uma outra forma. Então, assim, eu tento ensinar isso a ele, porque quando ele for presencial, para ele ser uma criança focada, que respeita o outro falar, né? Bem que estou moldando o meu aluno dos sonhos, entendeu? E, assim, eu acho que uma coisa que é necessário, né, na minha visão, mas cada um tem sua opinião,
tem coisas que realmente um dia, numa prova, eu falei, Aline, essa questão ele acertou porque foi de sorte, porque ele realmente não sabia, né? Então, assim, a gente tem que ter essa visão também. E, por mais que o aluno, às vezes, tenha facilidade ou não, é normal errar. Tem que errar, porque também é que você falou, quando chegar na escola, vai falar assim, nossa, lá eu acertava e aqui eu estou errando. E ele sabe muito bem, gente, que é certo e que é errado. Preocupação, exatamente. E eles sabem quando o professor, quando a gente ajuda, quando não ajuda, eles têm essa noção. Então, não adianta falar que depois eles vão sentir realmente, mas eles sabem quando é algo errado ou não. Hoje aconteceu uma situação na aula da Luana, que ela pediu o aluno para perguntar quem assistiu a aula dela, que ela tinha gravado no dia do conselho de classe. Aí uma criança foi e falou, não, assisti ela. Qual a brincadeira que foi? Aí a criança não soube responder. Então, assim, eu ouvi isso, eu estava lá na eles são muito danadinhos, né? Eu já dei aula para pequeno, hoje eu dou aula para ensino médio. E assim, eles deixaram, eles enrolam a gente, né? Seria só isso mesmo. Obrigada, Jaqueline. Então, gente, Oi? Eu queria dar uma palavrinha antes de você encerrar esse assunto. Então, gente, eu fico um pouco meio assim, porque acabou chegando, eu acho que poderia ter sido um assunto que poderia ter sido conversado comigo antes, porque aqui na chamada eu não vou citar nomes, mas tiveram crianças que fizeram a avaliação com a câmera fechada. E eu não fiz nada disso, eu não desconsiderei, eu olhei com aquele olhar diferenciado que o professor deve olhar, com muito carinho, para cada aluno de maneira individual. Teve aluno que preferiu sair da chamada, eu liguei, falei, tá tudo bem? Eu vi que saiu da chamada. Não, tá tudo bem. Ela falou que a aluna tá achando muito barulho, porque os amigos estão tirando dúvidas da questão, então preferiu sair. Falei, ok, qualquer dúvida eu tô à disposição. Tô monitorando a avaliação da criança aqui pelo virtual, porque eu tenho acesso. Então, às vezes, no final, eu falo, gente, revisa, faz com calma, não precisa fazer correndo. Terminou, não submete a avaliação, espera, que eu vou revisar para você. Se tiver alguma coisa errada, gente, eu dou um toque, eu falo, questão 3, dá uma olhadinha de novo. Questão 5, eu não fico falando o tempo todo, porque senão eu vou ficar falando até eles marcarem a alternativa correta. Mas eu dou aquele toque, porque às vezes eles marcam na correria, ou então eles não prestam atenção, ou então o próprio sistema, quando vai para outra questão, acaba podendo marcar errado. Então, eu sempre tenho muito carinho com eles, sou muito cuidadosa. Até peço desculpas se eu falei da obrigatoriedade, mas é porque foi realmente passado para mim. E eu quis falar para eles, né, mostrar que aquilo era importante, mas, assim, eu não tirei ponto de ninguém, e muito menos que eu nem falei em pontuação, eu falei mesmo em desconsiderar a avaliação e fazer na escola, então o aluno não teria nem essa oportunidade, não sei, aí isso seria visto mesmo na reunião pedagógica da escola. E é isso, todas as mães que vieram falar comigo durante as avaliações, o período de avaliação, eu sempre considerei. Essas questões das crianças ficarem nervosas, elas devem ser passadas para mim como professora, para a gente poder fazer um trabalho diferenciado, falar com a Isadora também, pegar dica com ela, do como a gente pode agir, porque as crianças realmente estão em casas, então tudo que é passado para mim, às vezes a agenda da Isadora está lotada, eu perturbo ela, eu falo, pelo amor de Deus, eu preciso que você marque, eu preciso de ajuda, a mãe precisa de ajuda também, e a gente sempre tenta fazer o melhor, então, assim, poderia ter falado comigo durante o bimestre, né? Se a criança está tão nervosa, poderia ter passado para mim, que a gente ia pegar umas dicas. Ou então a gente estava até conversando, né, Dedê, durante esse bimestre, de a gente fazer umas avaliações no individual, justamente para não deixar as crianças tão nervosas. Exatamente, a gente faz um trabalho diferenciado, para acabar com a ansiedade. Então, assim, os pais que falaram segurança para eles. Os pais que chegaram para mim no privado falaram, tia Aline, ele tá nervoso, não tá dando para fazer no grupo. Eu fiz individual. Gente, dia de avaliação, eu ficava o dia inteiro. Eu dava 6 horas da noite, 6 não, 7, 8. Eu tava exausta, porque eu tava ajudando crianças no individual. E eu não me importo, porque eu penso no melhor para eles nesse momento de pandemia, né? E é muito preocupante na cabecinha deles, pra gente já é difícil, imagina pra criança.
Então é isso, vocês, eu acho que vocês eram para alguns, né, que agora chegaram e falaram, poderiam ter falado comigo no privado. Algumas mães eu tentei marcar para poder conversar, mas ainda não foi possível por falta de tempo em relação à psicologia mesmo. A gente queria conversar todos juntos da equipe. Então algumas mães ainda não conseguiram conversar, justamente sobre a avaliação, né? Mas a gente vai estar conversando, né? Eu e a Isadora, a gente tá até marcando para a próxima semana. E é isso, gente, vai dar tudo certo. Vocês sabem que eu estou à disposição de vocês. Qualquer coisa que precisar, comigo nem tem hora. Se me mandar mensagem meia-noite, eu estiver acordada, 1h da manhã, eu respondo. Eu respondo na hora, gente. Porque eu penso assim, eu não vou deixar para depois, não. Aí eu respondo, porque depois eu esqueço. Então, eu quero pedir ansiosa. Desculpa que eu saí várias vezes por causa da internet. Né? E aí eu não sei mais ou menos onde está o discurso, mas a única coisa que eu peguei da Aline é o seguinte, eu acho assim, Aline, o que cabe a você, você responde, você faz. É o que você tem feito. Mas o que vai além, que é como coordenação, é a supervisão, aí não adianta nem falar com você, porque foi o que você falou, você obedece regras. Então, a gente precisa procurar o setor em que delegou as regras, tá bom? Sim, nós vamos levar toda essa situação à direção, tá? Tudo isso que vocês falaram aqui, que foi passado, nós vamos levar até a direção e vamos dar um retorno para vocês o mais rápido possível, tá bom? Todos esses questionamentos, foi ouvido, até o dia que nós conversamos pessoalmente também, tudo isso vai ser passado corretamente, tá? Só uma outra coisa que eu queria falar é essa questão de quantidade de atividade, que eu sei que não vem da professora, eu já conversei com a coordenação, essa questão de quantidade de cumprir o livro no quarto bimestre, porque de repente pode ser que haja essa necessidade de cumprir o livro. Eu acho que isso poderia ser revisto também. Eu anotei essa questão que você falou comigo. Aproveitar a fala da Elisa aí. O que acontece, gente? Existe o livro de aula, né, que é o manual. Eu tenho tentado focar mais nesse, que é o colorido. E o caderno de atividades eu tento utilizar só para revisão. E eu não coloquei como obrigatoriedade essa questão da... Não sei se vocês viram, mas na avaliação anterior eu falei que não precisava nem fazer todas as páginas, né? Eu coloquei mais para, assim, tá repetitivo? Não faz. Faz uma, faz duas, pula. E hoje mesmo a gente estava trabalhando matemática, tiveram algumas questões do balão de fala, eles, eu quero fazer. Eu falei, pula, não tem necessidade. E essa da página 70 e 71? Vamos pular, vamos para 73. Não, foi uma outra, mas eu pulei. Então, assim, eu sempre tento dar umas puladinhas, né? E eu posso rever isso, ver com a coordenação, Dedê já tá aí, a questão do caderno de atividade. Agora, do manual do aluno é conteúdo. Então, o que eu tenho tentado fazer? Eu tenho tentado dar essa enxugada, né, em relação a atividades que não tem tanta necessidade, foco mais no conteúdo, e aí eles vão respondendo as questões, hoje com divisão, e ontem também eu tentei fazer dessa maneira. E realmente o livro tem muita leitura, então eu estou sempre tentando explicar, né, fazer uma coisa diferente para eles entenderem o conteúdo, e eles pulando, fazendo só aquilo que é realmente necessário. Mas depois, Dedê, vamos sentar, eu vou na escola, posso ir na escola segunda-feira? Amanhã eu prefiro, eu vou ficar porque eu tenho que terminar o conteúdo aqui. Mas na segunda eu vou aí... Amanhã, para mim, eu tenho uma moto aqui, um barulho, que tá uma coisa. Amanhã eu tenho mais reuniões, então... Isso, amanhã tá difícil. Não tem como parar com você, mas de segunda em diante já dá pra gente... Aí eu levo o livro e a gente vê essa questão do caderno de atividade, tá? Sim. Nós vamos fazer vamos peneirar isso, sim, com certeza. Tá bom. Eu falei isso com a Elisa no dia que eu conversei com ela. Pode falar, Anderson. Só corroborando com o que a Jaque falou, é o seguinte, nessa questão de câmera, tá? Isso aí, para mim, eu acho que é um instrumento que a professora tem que utilizar para ela, porque, cara, eu não sou muito ficadora na fila, mas a professora tem que manter o controle durante a aula. E, por vezes, você tem aula aqui, que eu assisto a Rafaela, que a gente quase não consegue ouvir a voz da tia Lina, que é muita criança falando. Então, você imagina se todo mundo desligar, porque é o seguinte,
a gente entende que existe realidade e realidade. Mas se uma criança vê que a outra desligou a câmera, ela vai querer desligar também. Aí você imagina se todo mundo desligar a câmera porque não é obrigatório. Entendeu? A tia Aline vai começar a falar para a multidão. Vai falar para dentro. Então, assim, eu sei, volto a dizer, é uma coisa a ser conversado, tá? Mas eu entendo que isso é uma forma dos professores, né, com a tia Aline, de manter um controle sobre os alunos, entendeu? Até dela sentir, porque é o mínimo de contato que a gente está tendo nesse momento. Exatamente, Anderson. Então, assim, eu acho que o professor já não tem oportunidade de estar olhando no olho do aluno, para saber a insegurança dele, para saber se ele está realmente entendendo aquilo, entendeu? Eu não digo nem só na questão de avaliação, não. A avaliação de forma geral, né? Porra, avaliação. Se você for contar, a avaliação a Rafaela faz a avaliação dela. Entendeu? Então, deixar a câmera ligada no período de avaliação, obrigatoriamente por 20 minutos, eu não sei. Mas se isso aí é problema. Ela acaba sendo um instrumento avaliativo, né? Exatamente. Mas aí, o que acontece? Entenda que é o seguinte, a realidade de cada um é de uma forma, mas eu não posso pegar, é injusto, no meu ponto de vista, eu pedir para a escola se adaptar a todas as realidades, porque do momento em que deixa de ser obrigatório para um, vai deixar de ser obrigatório para todo mundo, entendeu? O negócio ele tem que ser igualitário, entendeu? Tem que ser o que vale para um vai ter que valer para todos. E eu entendo que a câmera hoje é a forma mais básica que o professor tem de manter esse contato com o aluno. Ô, Anderson, até então, porque assim, eu acompanho as aulas da Aline, porque eu sempre fico atenta a tudo que acontece com as crianças, né? Então, eu vejo muito ela falando, até coloquei no chat, fulano, olha para mim, você está olhando para o lado por quê? É uma forma dela chamar atenção para a criança se concentrar no que ela está falando. Porque na tela do computador, eles se dispersam muito rápido. Eles se perdem. Então, eles se perdem. E até porque, se a câmera não estiver ligada, o meu filho é que se eu não tiver de olho e a professora não estiver vendo, desculpa, Anderson, gente, eles já não em pingo d'água, é impressionante. O meu, então, o Arthur, se não tiver ligado, a professora não estiver acompanhando, se ele tiver com qualquer coisa que o distrai, ele vai se distrair. Se ele tiver com o celular próximo, qualquer coisa que se tiver desligado, ele não vai prestar atenção. Eu conheço muito bem esse meu filho. Então, eu acho que tem que ter câmera ligada, sim. A gente, vários assuntos que foram tratados na reunião, da câmera, da questão da tia Luana, do horário e tal, qual foi a outra questão que foi abordada, que foi falada agora? A questão do dever de casa. Gente, falando aqui como pai, tá? Eu entendo que, volto a dizer, cada um é uma realidade. Tem pais que não estão em casa, que não podem acompanhar, tal. Só que é injusto eu pedir para a escola se adaptar à minha realidade. Eu tenho que... É claro que eu preciso, na medida do meu possível, estar me adaptando ao que o programa está pedindo, entendeu? Porque não é a professora Aline que está pedindo, é o programa, e o programa vem do MEC. Então, assim, meu medo é a tia Aline flexibilizar na quantidade de matéria que ela está dando e o aluno ficar atrasado em relação ao conteúdo programático no final do ano. Entendeu? Concordo então, assim, também. Eu falar isso. Deixa eu só concluir rapidinho. Entendeu? Eu, de forma alguma, que é lógico, existem, como vou dizer, eu acabei de falar, gente, existem várias realidades, tá? Existem várias realidades. Existe a minha realidade, tá? E existe a realidade de todas as outras famílias, tá? Mas entendam, pelo menos eu tento entender de uma forma. Eu não posso pedir para a escola se adaptar ao que eu vivo,
Porque se a escola se adaptar à minha realidade, ela vai ter que se adaptar à realidade do A, do B, do C, do D. E aí, cara, quando você for ver, a gente não tem mais um programa. Entendeu? Por quê? Porque se o aluno pode desligar a câmera, eu também posso. Se o conteúdo que é programado para ser dado durante um determinado período não é dado, desandou. No final do semestre, desandou. Então, assim, a gente está vivendo um caso atípico, gente, tá? Eu entendo isso, a gente está vivendo um caso atípico. A tia Aline, ela não está com o aluno. Porque eu entendo que é o seguinte, se a Rafaela estivesse indo para a escola, ela ia ter o conteúdo da escola, ia chegar em casa, ia ter o conteúdo para ela fazer em casa. Isso é puxado, é escola. Entendeu? É assim. Não tem jeito. A gente não tem como... vamos passar menos dever, mas não é a tia Aline não passa dever porque ela quer. Eu acredito, tá? Acredito, né, tia Aline? Você não faz dever porque você quer. Passa dever porque tem um conteúdo ali. Ela tem um programa a ser seguido. Entendeu? Flexibilizar esse programa, não sei, é a melhor coisa? Não sei. Por quê? Eu também não quero que eu flexibilize o programa. Por exemplo, a minha sobrinha, ela tá lá na frente vendo coisa que a Rafaela tá vendo agora. Então, assim, quem tá certo e quem tá errado nessa história, não sei. Entendeu? Eu entendo que a Rafaela, ela consegue dar conta desse programa. Tá? Se eu sentir que ela não consegue dar conta desse programa, é um caso particular. Eu não posso pedir para que isso seja generalizado. Entendeu? Aí cabe a mim sentar com a tia Dedê, com a tia Aline, e falar assim, cara, aqui não está... Minha opinião, tá, gente? Eu acho assim, eu não posso tratar, querer que a escola se adapte às nossas realidades. Tá? Eu entendo dessa forma, porque senão a escola vai ficar sem saída, vai chegar uma hora que a escola não vai conseguir dar conta, entendeu? E eu não quero que a escola chegue nesse ponto, porque isso aí pode ser prejudicial para outro aluno, entendeu? Olha só, em relação a conteúdo, a escola ela tem uma coordenação que tem autonomia para estudar o conteúdo. Eu estou falando isso porque eu também sou professora, e já que nós estamos em pandemia, o que é conteúdo, por exemplo, prioritário. O meu filho tem coordenamento. No momento que ele não tiver, eu vou procurar coordenação. Agora, venhamos e convenhamos. Quer ver um assunto? Macrófagos. Herbívoros que comem só folhas. Herbívoros que comem só frutos. Em que momento isso será relevante? Eu vou perguntar isso ao zootecnista ou então ao meu cunhado, que é doutor em piscicultura. Porque eu lembro, principalmente quando eu fiz ensino médio, que eu não precisava dessa divisão de herbívoros. O que eu estou querendo falar é que a coordenação analise a quantidade de conteúdo que é prioritário para a gente. Tem 15 folhas de pronome. Será que 5, 6 ou 7? Estou dando uma sugestão, tá? Subjetivo. Será que 5, 6, 7, 8 não é essencial? Eu estou falando isso porque eu também estou vendo outras realidades de outras escolas particulares. Estão seguindo um cronograma, sim, e estão avaliando o que é prioritário. Então, assim, nesse momento em que todo mundo está falando aí que eu concordo, é uma realidade diferente. A educação está vivendo um momento diferente. E eu tenho também como querer que tudo seja igual. Então, precisa ser revisto para que não cause uma sobrecarga, entendeu? Na questão de conteúdo é isso. Se tem que ensinar divisão no terceiro ano, vai ensinar. Mas com que estratégia, com que recurso e quantas páginas? É isso que eu acho que as pessoas estavam comentando também e propondo. Dedê, seu áudio. Então, Elisa, dá um minutinho, antes eu já vou deixar você falar de novo. Nós vamos, como eu já te disse na escola, e estou repetindo aqui, são situações, casos, e todos os questionamentos que foram feitos, não só você, com outras turmas, tudo que se refere, com certeza nós vamos avaliar e ver
o que pode ou não ser feito. E nós vamos dar um retorno assim que possível. Pode falar, Anderson. Não, enfim, só complementando o que eu falei, pegando o gancho que a colega falou aí, é o seguinte, a relevância de certos assuntos, é lógico, de 100% do conteúdo, tem coisa que eu aprendi na faculdade de cálculo diferencial que eu não uso até hoje, mas que eu tive que aprender. E o que dirá na escola, né? Assim, eu, por exemplo, não uso Bhaskara nunca. Então, mas eu aprendi, e é isso, né? A gente já vai responder falando que você tem como usar. Olha, eu não tem como usar, hein? Então, ó, só para fechar aqui, para não me estender muito. Enfim, é assim. A vida é assim. Entendeu? Nem tudo que a gente aprende a gente vai usar assim. Eu queria poder usar todos os cálculos diferenciais, todas as geometrias que eu aprendi durante toda a minha vida, toda a ciência exata que eu aprendi, mas, infelizmente, não é assim, porque as coisas não vão se adaptar, como eu falei. Ninguém vai saber o que eu vou fazer na vida. E eu não posso pegar só da caixinha que eu acho que eu vou usar. Eu quero que, muito pelo contrário, eu quero que a Rafaela aprenda tudo, o que é um animal herbívoro, o que é um animal, quais são os vários tipos de alimentação, de reprodução. Eu quero. E até mesmo para estimular ela a ver se ela gosta dessa parada aí. De repente ela adora estudar isso. Se ela vai depois ou não, aí é uma outra história. Entendeu? Mas eu não quero, tá? Não, desculpa, eu tô sendo até arrogante, tá, gente? Mas eu não quero que a Rafaela se nivele por baixo. Tá? Não é esse meu interesse. Eu não desejo isso. Entendeu? Sim. Eu acho assim, o programa da escola está... Você está com a gente há muitos anos, né, Anderson? Entendeu? Então você conhece bem o nosso trabalho, o nosso desenvolvimento e tudo que a gente foca em nossas prioridades. Né? Eu acho que você nos faz estar aqui há muitos anos e tem toda essa autonomia para falar com a gente sobre isso. Ela está aí desde 10 meses, gente. Então, tipo... Então, você nos conhece muito bem e sabe como nós trabalhamos, né? E quais são nossas prioridades. Eu conheço pais que foram para outras escolas, tá? Não estou querendo puxar a sardinha de sêmen, não, que, na boa, cara... Não precisa disso também, né? Que paga aqui a mesma mensalidade que todo mundo, tá, gente? Só que eu quero que a minha filha, tipo assim, ela tenha o melhor ensino que eu possa pagar, tá? E eu sei que eu conheço colega da Rafaela que foram para outra escola e voltaram porque o ensino lá não é a mesma coisa. Uhum. Eu não quero que ela seja nivelada. Enfim, cara, para não me estender muito, eu não quero que eu não quero que se nivele por baixo, tá? Claro, existe a dificuldade de cada aluno, existe a dificuldade de cada realidade. Eu não estou... A intenção aqui não é ser um déspota e querer impor, tá? Nada. Mas eu acho que é o seguinte, como eu falei, falando de realidades, a escola, ela é o padrão, entendeu? Se a minha realidade cabe ali dentro, beleza. Se não cabe, eu vou na coordenação ou vou na pedagoga e vou tentar conversar para ver o que é melhor. Eu já tenho amigos que os filhos lá que fizeram isso, deu certo, está dando certo, entendeu? E é assim, isso aí é a minha opinião. Volto a dizer, tá, gente? Eu não estou dizendo que eu estou certo nem que eu estou errado. É a minha opinião, é o que eu gostaria para a realidade da Rafaela, tá? Lógico que a gente está vivendo um momento diferenciado, tá? A gente está vivendo um momento atípico que, se Deus quiser, daqui a 2 meses está acabando. Então, assim... Acabou o ano, acabou o problema. O paizinho, Rômulo, né? Ele quer falar, pode falar. O microfone está fechado. Tá. Desculpa. Boa noite, pessoal. Só queria me posicionar em relação à câmera. Por quê? Porque o Anderson ele disse muito bem aí, eu acho que cada um tem uma realidade, cada um sabe
as suas, né, as suas necessidades. E eu acredito o seguinte, a tia Aline, melhor do que ninguém, ela conhece, apesar de estar distante o pouco tempo, até de poucos alunos que ela teve com ela, contato com ela na escola, ela conhece cada um dos alunos, isso eu tenho certeza, isso eu tenho acompanhado bem de perto aqui. Só que é o seguinte, né, em relação à câmera, porque o fato de estarmos em casa, a gente não pode privar as crianças de fazer as coisas que ele está em casa, porque para ele é mais difícil do que para nós que somos adultos, porque a realidade dele dentro de casa não é a realidade dele dentro da escola. Então, em casa, ele tem acesso a tudo que, assim, que está ao alcance dele, que quando ele está na escola não está no alcance dele. Ficou em casa. Então, assim, às vezes, a minha filha não pega uma coisa que está aqui dentro de casa, porque a gente não deixa ela pegar. Mas o coleguinha que está na outra casa, às vezes o pai não está em casa, ele vai estar no alcance dele, ele pega. Aí o que acontece? Isso dispersa a atenção dela em relação ao que está se passando aí. Beleza. Aí qual é a reação dela em relação a isso aí, dela não poder pegar as coisas que a gente não deixa, e o coleguinha pegou? Ela se fecha. Por quê? Por causa do psicológico dela, por causa da timidez dela. Isso dá um bloqueio nela em relação ao que a tia Aline está ensinando. Então, assim, a obrigatoriedade, poxa, eu não queria que fosse assim. Por quê? Eu me vejo numa situação em que eu não me sinto, assim, eu me sinto com liberdade para eu ter opção de escolha. Então, se a gente vive, né, sei lá, um momento difícil para todo mundo, e se a gente impor, principalmente para as crianças, se a gente impor uma coisa para uma criança em que ela, até para conversar com os próprios familiares, reunião de família, assim, em Skype, alguma coisa assim, é difícil dela abrir uma câmera, imagine para ela abrir para várias pessoas que ela não tem esse contato, não teve esse contato. Tudo bem, daqui a um tempo, que começarem a conviver, que começarem a ter mais maturidade, eu até acredito que sim. Só que, na minha realidade, ao desenvolvimento da minha filha, isso é um bloqueio, tá? Isso daí a gente tem um contato direto com a tia Aline, então, assim, eu vou ser franco para vocês. A gente tenta de várias formas aqui com ela, muitas das vezes, essa abertura de câmera para ela participar com os coleguinhas. Tem muitos amiguinhos aqui que eles são, assim, eu fico de boca aberta, porque são crianças que são super desenvolvidas em relação ao contato com esse mundo novo, com esse mundo atual, com esse mundo informatizado, né? Só que tem muitas pessoas que a própria educação familiar, eles têm esse bloqueio de se expor, né? Em público, vamos dizer assim. Então, essa aula virtual, ela é uma exposição, entre aspas, para público. Entendeu o que eu estou falando? Então, assim, ela dentro de uma sala de aula, ela está sentada focada no quadro, lá para a tia Aline. Ela aqui, ela está sendo a tia Aline, porque ela está olhando a classe inteira na frente dela. Então, assim, para ela, tá? Isso daí, hoje, eu não sei, daqui a um tempo, eu tenho 2 exemplos aqui em casa, o meu filho já está sendo diferente. Muito mais novo que ela, se ele não abrir a câmera para ter contato com os amiguinhos, ele se perde, ele fica desesperado. Se ele não abrir a câmera, ele se vê lá na televisão, aqui no computador, entendeu? Então, assim, para minha filha, que é mais velha que ele, para ela já é um bloqueio. Então, assim, para nós hoje, essa realidade é uma dificuldade para o desenvolvimento educacional para minha filha. Para mim, pai, enquanto pai, eu me sinto numa situação onde eu não queria citar esse exemplo, mas meio que militarizado em relação à obrigatoriedade de ter que abrir essa câmera e ela não se sentir à vontade, entendeu? Ou seja, ser obrigado de uma coisa que não vai me fazer bem. Automaticamente eu vou me fechar um pouco. Eu entendo que a escola, ela tenha, né, tem de algum modo, tá acompanhando isso daí, beleza, tem.
para facilitar o trabalho da tia Aline, porque se todos os alunos resolvem passar uma mensagem para ela, no privado, que estão com problema de 20 alunos, 10 têm o mesmo problema da minha filha, fecham a câmera e resolvem conversar com ela no privado, eu dificulto o trabalho dela em relação aos outros. Eu entendo isso daí. Eu entendo. Então, assim, nós temos que chegar num denominador comum, onde nós não vamos prejudicar a tia Aline, que ela está fazendo das tripas coração para poder se desenvolver, tá? E até mais do que o presencial, eu até entendo isso, mas assim, nós também, enquanto pais, tá? Nós temos um lado, vamos ver pelo lado comercial da coisa. Nós temos o SEMI, que é uma instituição comercial, tá? E nós temos, nós pais, que somos o financiador dessa instituição comercial. Então, nós, enquanto financiadores, agora eu estou falando como economista, tá, gente? Nós, enquanto financiadores, nós não podemos aplicar um dinheiro numa instituição onde a gente vai ter prejuízo. Qual vai ser o prejuízo? Né? Psicologicamente falando. Eu feri o ego da minha filha em relação a uma coisa que aí passa a ser eu, não vai ser o SEMI. Porque o contato direto está sendo meu com a minha filha. Eu obrigar a minha filha a abrir a câmera porque a instituição que ela estuda adotou essa prática como uma forma obrigatória para poder estar visualizando o que ela está fazendo aqui. Então, isso daí vai mais o seguinte, eu enxergo isso como assim, eu educo a minha filha, eu ensino a minha filha as práticas e as formas corretas de se posicionar diante de uma aula que está sendo uma aula virtual perante a tia Aline. Beleza, isso é obrigação minha. Agora, eu chegar para ela e falar assim, abre a câmera, você é obrigado a abrir a câmera? Aí complica um pouco mais. Então, eu gostaria que estudássemos um pouquinho mais em relação a essa exposição, essa forçação de barra em relação a ter que a obrigatoriedade de abrir a câmera, entendeu? Tá bom, obrigada, tá? Nós vamos, com certeza, tudo que foi falado, até porque está gravada a reunião, nós vamos ver com muito carinho, vamos tentar ver da melhor maneira possível, sem prejudicar ninguém, tá? E sem mexer nos principais conteúdos importantes que nós não podemos deixar de dar. Então, vamos fazer o seguinte, temos que finalizar, porque já extrapolamos o horário, tem muito mesmo, né? Então... Eu tenho um monte de coisa para falar. Então, eu teria que finalizar aqui sobre a avaliação diagnóstica, eu vou deixar a professora falar, e depois, Aline, eu vou ter que marcar um momento para conversar com os pais, tá? Sim, eu quero até... Dado algumas coisas aí que vocês falaram, né, acho que é importante a gente marcar algumas reuniões aí para a gente conversar. Eu acho importante essa fala do pai da Gabi, acho importante a gente olhar para isso. Tem coisas aí que eu quero conversar com o senhor, então a gente vai retomar esse contato, viu? Isso aí. Vai, Aline, para a gente poder finalizar, meu amor. Também acho, tia Aline é nota 10. Obrigada. Eu acompanho essa menina há alguns anos, a maioria aqui. E é nota 10 não, ela é nota 1000. Ela é mesmo. É maravilhosa. Obrigada, vocês são os amores. É isso que eu ia falar. É maravilhosa como professora. Não tem o que reclamar. Sensacional. Obrigada, vocês são os amores, amo vocês. Gente, eu fiz uma pauta, vou estar enviando para vocês assim que a gente terminar a reunião, tá? Eu coloquei algumas coisas assim, vou tentar ser rápida para não exceder mais o tempo, tá? Isadora, eu vou até pedir uma fala sua no final sobre o que eu vou falar, tá? Que eu acho muito importante. Eu coloquei aqui, primeira coisa, do horário de entrada na aula virtual. Porque normalmente eu coloco na minha pauta, quando a gente está em sala de aula, o horário de chegada dos alunos na escola. Só que assim, vou pedir por favor, não deixar as crianças se atrasarem para a aula virtual, porque depois eles entram, tipo, eu já espero um pouquinho, né? Eu sempre espero, dou uns 10 minutinhos, mas aí tem aluno que às vezes entra muito tempo depois e fica totalmente perdido, e eu fico morrendo de pena, porque se eu voltar muito, eu até tento voltar, né, algumas vezes, mas se eu voltar muito, eu atrapalho quem já estava ali desde o horário marcado.
tá? Eu pedi só para vocês me ajudarem nisso, nessa questão dos horários. Qualquer coisa, se não tiver como entrar de manhã, aí me avisa entrar de tarde. Se não tiver como entrar de tarde, entra de manhã. Vocês sabem que eu sou super flexível em relação a essas coisas. E se quando o médico me avisa, eu até dou um suporte depois, tá bom? O que acontece? Eu coloquei aqui entrega de trabalhos, porque eu postei naquele mosaico de agenda virtual, eu coloquei lá no final de semana, eu acho que foi no sábado, eu coloquei o conteúdo das avaliações, já está tudo lá. Conteúdo de avaliação, conteúdo de simulado, cronograma bimestral e trabalho. Só que o trabalho está marcado para entregar agora nessa semana. Eu vou trocar a data, tá, gente? O trabalho já está lá postado, é uma coisa super simples, porque esse bimestre a gente vai ter a nossa feira de ciências virtual. Então, o que eles vão fazer? Eles vão escolher uma experiência para fazer, e pode ser do livro que eles já tenham praticado, ou então uma nova que eles queiram, quer dizer, né, realizar. E eu vou pedir para montar um PowerPoint e me mandar um vídeo da criança fazendo a experiência e dando a explicação. Sabe quando a gente tem feira de ciências na escola, quando a gente era pequena, a gente não explicava a nossa experiência? Então, só que dessa vez não tem que ter cartaz pra gente, é melhor mesmo o PowerPoint, que eu acho que eles já até estão um pouco habituados. Qualquer dúvida que o aluno tiver para fazer o PowerPoint, pode pedir ajuda ao professor Matheus, vou falar com ele para estar trabalhando até esse programa com as crianças, né, tá dando mais dicas para as crianças. E é isso, é só filmar, aí guarda a experiência, tá, gente? Para quê? Para no dia da Feira de Ciências a gente apresentar. Aí eu vou estar alterando o cronograma, porque foi uma alteração feita essa semana, porque a gente, né, juntamente com a coordenação, nós conversamos e achamos que estava um pouco em cima, então foi resolvido que nós iríamos trocar essa data, tá? Aí tá lá já tudo postado, mas desconsiderem as datas que estão lá, porque eu vou mudar, vou alterar, tá? Eu queria pedir muita parceria de vocês agora, porque o que acontece? Não sei se vocês perceberam, até foi citado aqui, mas eu deixei para responder no meu horário mesmo. A questão da matéria de ciências e que divisão é mais importante que herbívoro, tá? Não sei se vocês perceberam, mas a aula hoje era de geografia e ciências, e eu dei matemática, porque eu realmente estava muito preocupada com essa questão da divisão, e eu dei a aula, eu pedi para eles não mexerem no livro, para eles focarem primeiro em mim e tentarem prestar atenção no processo, porque eles sabem dividir, eles já compreenderam a divisão, eles sabem que 2 dividido para 2 é 1, eles já compreenderam isso, mas na hora da estruturação do cálculo, eles estão tendo dificuldade. Por quê? Porque é necessário fixar fazendo, então tem que fazer, para quê? Para poder estruturar o cálculo. Aquele passo a passo da divisão, de descer o número, eles precisam treinar, precisam estar treinando. Então, o que eu fiz? Combinei com eles. Aí eu expliquei de várias maneiras, eu expliquei com material dourado, eu fiz pauzinho no quadro, não sei se vocês viram, se vocês assistiram a aula junto, não sei. Mas aí eu expliquei também do método, falei da tabela de multiplicação, falei que primeiro tem que fazer a tabela, tudo isso para eles poderem entender, porque, gente, divisão é muito importante, todos os conteúdos são importantes, mas pelo amor de Deus, matemática... Fundamental, ensino fundamental é fundamental. Adição, subtração, multiplicação e divisão, eles precisam. Eu preciso da ajuda de vocês, tá? Por favor. Em qual sentido? Na hora que está fazendo uma atividade de casa, dá um toque na criança para ajudar a lembrar o processo do cálculo ali, onde coloca cada número, até eles engatarem, tá? Eu vou tentar fazer uns vídeos, eu tô com um computador agora bom. Peguei hoje. Então, eu vou tentar gravar uns vídeos, tipo, de 3 minutos, 4 minutos, de como fazer o cálculo. Porque eles, tendo dúvida, eles vão assistir aquele vídeo rápido para lembrar o processo. Vou tentar gravar no final de semana e deixar lá. Porque teve dúvida na hora de realizar o cálculo, olha aquele vídeo rápido para lembrar como é que é, onde coloca cada número, o que faz primeiro, o que faz depois. E aí eu vou pedir ajuda de vocês em relação a isso. Outra coisa que eu queria pedir para vocês é o que acontece. Eu vou lá segunda-feira, vou conversar com a Dedê sobre essa questão do conteúdo. Mas alguns conteúdos, por exemplo, tem lá no livro. Eu ia colocar um recado no nosso grupo. Mas não sei se vocês viram, no nosso grupo também tem os alunos, porque alguns têm celular, eu coloquei lá para eles poderem ficar vendo os recadinhos também, né? Então, eu preferi deixar passar um pouco para poder conversar com vocês em relação a isso. No nosso livro já veio reprodução.
Era isso que eu ia te falar, Isadora, para sua fala agora, quando eu terminar de falar sobre isso. E eu vou explicar para eles o que é reprodução, acho que está no livro. Reprodução sexuada e assexuada. Então, eles vão vir com perguntas para vocês, tá? Então, aí, eu já estou jogando essa bola, por quê? Porque, ó, eu vou ensinar, eu vou fazer a minha parte enquanto professora de ensinar. Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu dar uma olhada. Tá, e aí, aquele momento que descobre que não veio da cegonha, que não é verdade. Ovo, porque que não foi olha achado só. no lixo. E é isso mesmo, porque olha só o que está aqui no livro. A fecundação pode ocorrer interna ou externamente. Tá no livro isso. Então, eles vão perguntar, gente. Eles vão querer saber. Então, aí, eu deixo aí a Isadora falar agora, entendeu? Pode falar. Então... Ensina as respostas. Não entendi. O quê? Ensina pra gente o que responder. Já ensina as respostas. Daí, então, já tô sofrendo. Já preciso dizer. Já tô sofrendo. Pois é, né? Tem umas crianças que já perguntam. Tá muito claro, Isadora, tá muito claro, assim, tem uma página que tá perguntando. Vamos ver se você entendeu. Aí no meu livro tá assim, fecundação interna. O encontro dos óvulos e espermatozoides ocorre dentro do corpo da fêmea. Tá muito claro, tá explícito. Então, gente, vocês vão ter que conversar. Conversa logo agora, porque ano que vem vai estar a imagem lá no livro, é sério. Legal foi a Rafaela perguntando o que é espermatozoide. E é isso, assim. Vocês perceberam que eu nem gravei essa aula ainda? Eu não dei essa aula ainda. Eu segurei. Essa aula é pra como? Deixa eu me preparar psicologicamente. Seria para hoje. Não, seria para amanhã. Seria para amanhã, tá? Mas como a gente está focando mais em divisão, vou continuar focando na divisão, tá? Vou dar esse tempo aí para vocês. Pra eu não deixar meu marido trabalhar. Amiga, olha na mensagem. Eu vi, acabei de ver essa Acabei mensagem. Então, gente, olha só, vamos lá, vamos com calma. Uma coisa importante para essas e outras perguntas. A verdade, a sinceridade. Nunca perguntou. Pois é, e assim, olha só, é curioso, né? Geralmente os meninos, como eles precisam tocar no pênis, por exemplo, para fazer xixi, eles já conhecem, né? Já tem um conhecimento muito mais dado ali para os aparelhos, para o corpo, né? Agora a menina não. A menina não precisa tocar. A menina, ela descobre, assim, tem um dia que ela descobre, né? E aí vem com um monte de pergunta. E como que é isso, né? Ai, meu Deus, eu não sei o que eu respondo, eu não sei como é que eu resolvo essa situação. A verdade, sabe? Eu sempre falo assim, olha, fala a verdade, seja sincera. E não precisa antecipar coisas. Vai no ritmo que a criança for perguntando. O que elas forem perguntando, você vai respondendo de uma maneira acessível para ela, né? Não vai chegar e vai falar da mesma forma que você falaria com um amigo seu da sua idade, né? Mas falar de uma maneira acessível. Mas não precisa esconder, não tem por que falar que nasceu da cegonha, que a cegonha deixou. Pode falar que teve o sexo, enfim, ir buscando e falando conforme a pergunta vem chegando, né? Para não antecipar. Fala. Aí se ele vira e fala assim, ô mãe, que o Davi pergunta horrores, ele me deixa perturbado, porque alguém me responde uma e tá perguntando a outra. Ô mamãe, o que é essa interna? Que tem gente do lado, entendeu? Ô, Jaque, e com certeza ele vai perguntar. Se eu conheço bem o Davi, ele vai te deixar numa situação complicada. Ele me pergunta, eu preciso ele é muito questionador. Ele precisa saber detalhes. Eu preciso marcar com você uma consulta? Sim, mas é um momento complicado, né? Eu lembro da Tainara agora, que estava dando aula, foi para o 6º ano, ela também veio com essa, Isadora, o que eu faço? Né? Então é sempre um momento, né? O que eu Isadora, faço? sabe o que eu fiz? Eu coloquei para casa. Eu coloquei, podem olhar lá na plataforma, tá para casa. Porque eu pensei, eu vou gravar a aula e vou...
Traição isso, hein? Toda família, isso aí que tem que ensinar não sou eu, entendeu? Aí eu meu comentário. Ó, vou tirar todo elogio que eu fiz a você até agora. Imagina eu ensinar sem eles saberem. Eu preciso que vocês me ajudem. Então, assim, é importante, gente, essa conversa sobre corpo. Por quê? Não só para saber sobre o próprio corpo, mas também, quando a gente conhece o próprio corpo, a gente previne coisas muito importantes, como um abuso, né, como questões aí mais sérias. Então, assim, saber sobre o próprio corpo, a gente fica, às vezes, aqui, né, é uma situação engraçada, desconfortável, às vezes. A gente tem famílias que já têm um diálogo mais fácil, né, sobre isso. Mas, assim, falar sobre o corpo é importante para a gente, tanto para o autoconhecimento, né, quanto para a gente prevenir outras coisas que podem vir a acontecer. Então, do corpo dela, ela já está ciente. O problema é da junção. Mas olha só, e é até bom falar dessa junção. Gente, mas olha só, se vocês abrirem página 47, tem uma imagem lá da tartaruga. Olha, depois vocês olhem. É uma coisa natural, gente. É uma coisa natural. Né? Essa coisa da reprodução é uma coisa natural em todas as espécies. Cada um com o seu modo de se reproduzir. Mas isso é uma coisa... É uma maneira natural, né? Então, assim, às vezes, a gente adulto, que está com tanto pudor disso, acaba passando essa imagem toda para a criança. E, às vezes, essa é uma questão nossa, mais nossa do que da criança, né? Então, é importante a gente pensar, nesse momento, qual é a nossa relação com o corpo, com a reprodução, né? E de que maneira que a gente consegue fornecer de suporte para essas crianças. Então, assim, a minha dica para vocês é conversa sobre o corpo, é importante. Eu vou ver se eu acho algum videozinho que ajuda nessa conversa assim, dos pais com os filhos sobre corpo, principalmente nessa pegada também indo do abuso sexual, né? Enfim, é importante. Essa discussão ela é importante, até mesmo para um futuro. Isso aqui está preparando para o que vem também lá na frente, que lá na frente vocês vão surtar de novo, sabe? Vocês vão estar assim, meu Deus do céu, vou falar de TST, vou falar de não sei o quê. Aí já vem outras questões, outras perguntas, né? Então, assim, é uma base, é uma preparação aí para o que vem lá na frente. Tá? É porque no quarto ano eles vão aprender o corpo humano mesmo. Aí eles vão aprender os órgãos, entendeu? Tá no terceiro ainda, para que tem que falar disso agora? É porque no ano que vem é pré-requisito. Aí no ano que vem eles vão aprender o corpo humano, aí vai aprender sistema circulatório, sistema reprodutor. Aí vai se aprofundar, o ensino ele vai se aprofundar nos órgãos. Entendeu? Não, mas aí já vai para a parte mais biológica. Senão vocês vão ver minha bochecha rosa. Ele tá aqui do meu lado já perguntando. Gente, mas é complicado. É uma fase que os pais costumam ficar mais assim, meu Deus, como é que eu faço? Como é que eu falo? Nossa, mas realmente, até eu que não tenho filho, eu tô aqui com a cara quente. Mas é assim mesmo, gente, é assim mesmo. Mas aí o ideal é realmente responder a verdade, sabe? Não tentar engambelar, não tentar achar outra forma de falar. A realidade é essa, sabe? A realidade é essa. Então vai descobrir em algum momento. Que seja por meio de vocês, com uma linguagem que vocês ficam confortáveis em passar. Mas aí eu acho que primeiro precisa passar por essa reflexão de vocês, como vocês lidam com essa questão. Com essa questão de corpo, com essa questão de sexo, com essa questão de reprodução, né? Como que vocês lidam com isso? Para vocês saberem também de que maneira que vocês conseguem, porque não é tudo que vocês vão conseguir, e tudo bem vocês falarem isso. Mamãe não consegue falar sobre isso agora com você. Eu vou ver, vou pesquisar e depois a gente conversa. Às vezes é melhor falar isso do que inventar alguma coisa. E aí depois eu acho que a minha podia ficar longe dos meninos até os 18. É assim que eu penso, entendeu? Só. Entendeu? Aqui em casa é assim, eu penso assim, meu marido pensa assim, meu irmão pensa assim, padrinho dela, entendeu? Todo mundo pensa assim, eu podia ficar longe dos meninos até os 18.
Sem problema. Sim, e aí, para ficar longe dos meninos até os 18, precisa saber o porquê. Mas por quê? Por que eu não posso Porque ficar eles perto são de mim? chatinhos. Eles são muito bobos. Deixa eles lá. Sim, mas enfim, é isso, né? Essa conversa sincera. E até mesmo para falar sobre isso, né? Até mesmo para ter essa liberdade de falar, olha, por mim, menina tinha que ficar longe de menino pelo menos até os 18 anos, sabe? Então, assim, até mesmo para ter essa conversa sincera, passa por isso, de falar do corpo, de falar do corpo ao encontro de outro, né? E aí cada um vai achar a forma de lidar com isso. Às vezes é por um desenho, às vezes é por um filme, às vezes é por uma brincadeira, né? Enfim, tem várias formas de a gente poder tentar abordar sobre isso. Mas a verdade, ela precisa ser falada. Assim como quase qualquer coisa, né? Não vou botar tudo, mas, enfim, porque tem idades para as coisas. Mas quando a criança vem perguntar alguma coisa, é porque ela já está nesse movimento também de entender aquilo, de buscar aquilo, de ter interesse naquilo. Então, por que não falar, né? Explicar, conversar? É melhor conversar do jeito que você está ali tendo um tato do que ela descobrir nas porradas da rua, nas porradas da vida. Falando bem... Agora que tá em casa, né? Quê? É melhor agora que está em casa, não está na escola, longe dos meninos. Aí, ainda vai ter um tempo. Pois é, eu pensei isso. Eu falei, cara, ainda bem que tá em casa, né? Sim. Porque vai levar um tempo para assimilar e tal, meu pai. Então é por aí, gente. Mas, ó, precisam de help, vocês podem falar comigo, a gente conversa um pouquinho. Semana que vem, acho que eu vou deixar ela lá em Campos. A avó. Já vai todo mundo fugir da minha aula, né? Fala sério. As crianças não vão, então, vão me deixar sozinha na aula, entendi. Mas é isso, gente. É um assunto importante, é um assunto que prepara para vários outros. E essa coisa de conhecer o corpo é essencial mesmo, para homem, para mulher, tá? E assim, a gente sabe, né, que para homem é mais fácil esse conhecimento do corpo, mas a mulher também precisa passar por isso, a mulher precisa se tocar, se conhecer, até mesmo para não ter vergonha de coisas que vai precisar no futuro, sabe? Às vezes a gente fica botando tão tabu nesse assunto de corpo, de toque, de sexo, e aí cresce uma mulher, por exemplo, que não consegue se tocar para fazer um exame de mama, né? Um toque de mama, né? Enfim, para ver se... ao médico, né? Pois é, então assim, isso tudo vem dessa fase, né? E por isso que eu estou frisando aqui a importância de se falar a verdade, de se conversar, sendo sincero. Até mesmo sendo sincero para falar, eu não sei. Sabe? Isso faz parte. Isadora, isso é necessário. Desculpa até me meter na sua fala, mas a educação sexual é muito importante também, não só por essas questões, mas eu vou falar uma coisa bem desagradável agora, mas para a gente preparar as crianças para... Gente, essas questões de abuso muitas vezes acontecem quando as crianças são muito pequenas e nem sabem. Então, quando a gente fornece essa educação sexual para as crianças, a gente está dando, como eu posso falar, inteligência, força para elas se defenderem, sabe? Uhum. Para saber onde que é ok, onde que não é, quem é ok, quem não é. Sai, ninguém vai enganar essa criança, sabe? Porque pode estar em qualquer lugar. Eu conheço um livro chamado Meu Corpo, Meu Corpinho. Tem uma página no Instagram, posso até compartilhar com vocês. Eu descobri pelo acaso na internet, né, no Instagram mesmo. E eu já até compartilhei algumas coisas nos meus stories sobre isso. Depois eu posso passar para vocês. Eu vejo que tem mães que utilizam esse livro para poder explicar. Eu não conheço o livro porque eu não comprei. Mas eu vejo muitos elogios, entenderam? Eu acho que é válido vocês conversarem com as crianças, usar isso até como apoio. O que você acha, Isa, de usar um material, né? Sim, é o que eu estava falando, né? Cada família vê o que cabe mais no próprio recurso, né? E aí tem gente, é o que eu falei, tem gente que vai por uma brincadeira, tem gente que vai por uma história, tem gente que vai por buscar a imagem realmente na internet, né? Então, assim, cada família vai por um lado, vai por um meio, né? E aí cabe vocês entenderem de que maneira que vocês funcionam e de que maneira que você entende que a sua linguagem vai ser acessível para o filho de vocês, entende?
Tem aquele bonequinho também que tem a desse sinalização que vermelho, verde, aonde que se pode tocar. Tem na isso no criança. livro, isso aí. Aham, eu acho que tem isso no livro, porque eu vi uma página Teve um sobre isso. vídeo muito bom Isso sobre mesmo, abuso e tal. Tem um bonequinho que ele é ótimo, E tem educativo. vídeos, assim, é importante isso, até mesmo de quando é menorzinho, para começar a falar sobre áreas que podem, áreas que não podem. Essa coisa do corpo, gente, ainda mais hoje em dia, que os casos de abusos estão muito maiores, né? Enfim, precisa ser falado. E aí por isso que eu volto à reflexão, né? Que vocês precisam, a reflexão precisa partir de vocês, do quão confortável ou não vocês têm esse assunto com vocês, com o corpo de vocês, com a família de A vocês, realidade sabe? também de abuso, normalmente, o abuso ele é cometido por pessoas conhecidas, né? Pois Por é. parentes. O abuso ele não vem de uma pessoa de longe, passou, catou uma criança na rua. Não é assim. Exatamente. Normalmente Exatamente. o abuso ele é do lar, né? Ele é uma coisa que tá ali com a criança. Exatamente. E por isso que é importante parar para falar sobre isso, para falar sobre o corpo, para falar sobre quem pode, quem não pode, de que maneira pode, de que maneira não pode, né? Porque não é só porque é da família que necessariamente pode tudo, né? Então, de que maneira, o que pode, o que não pode, como pode, como que é se sentir desconfortável. Então, assim, essas coisas todas, elas podem e devem ser conversadas com a criança. Isso vai ajudar vocês nesse processo de falar sobre o corpo, de falar sobre essas questões. Essa fasezinha que eles estão, o corpinho já começa a modificar e bem, né? Meninas que menstruam com 9 anos. Tem meninas que eu, por exemplo, eu menstruei com 9 anos. Eu estava em cima de uma árvore, brincando, pegando ameixa. De repente, eu me vi suja, achei que eu tinha cortado. Gente, é isso. Então, minha mãe, mãe, me cortei. Aí a mãe, não, minha filha, você lembra da conversa que eu tive com você? Aí eu, é isso? Assim. Pois é. Então, porque minha mãe mesmo... A minha experiência foi bem pior. Então, mesmo... então, assim... como minha mãe já havia previamente conversado comigo, mesmo minha mãe era uma pessoa bem leiga, né? Eu que alfabetizei minha mãe. Então, ela não tinha informação cultural nenhuma, não tinha livro de acesso a nada. E ela me preparou. Eu estava informada de muitas coisas, do jeitinho dela, mas ela me preparou. Então, isso é importante, cara. É muito legal. Importante. Baseado nessa informação que eu tive lá, alguns aninhos atrás, Aline, eu me sinto muito confortável em conversar. Eu conversei com minha sobrinha, eu conversei com meu filho, eu bati um papo aberto com meu filho, expliquei muitas coisas, inclusive sobre outros temas, né, envolvido a sexualidade, que ele me perguntava. Isso faz diferença. Claro, eu fui respondendo com cuidado, a gente tem que saber a palavra que vai usar, você não vai falar escrachado, né, com muito cuidado, com muito carinho, e citando alguns exemplos leves, e ele foi, na medida que ele me perguntava, eu conseguia responder. O pai dele, meu ex-marido, ele não conseguia falar. Ele fugiu do João Paulo o tempo todo. Fugiu, assim, desesperado, mas eu não conseguia falar. Eu não tive esse problema, eu consegui sentar e falar com ele. Ele foi bem orientado, graças a Deus, e seguiu a vida dele. Então, e assim, o baque é menor lá na frente, até quando tiver o contato é menor. O corpinho vai mostrar sinais. O corpinho está mostrando sinais. E se a gente não tomar esse primeiro passo de orientar, independente da escola, eles vão pesquisar e vão descobrir de uma maneira errônea. Exatamente. Então, a melhor partir, de novo, vou dizer, como uma amiga minha me diz, foca a cara e vai. Entendeu? E vai. Entendeu? Eu uso palavras, cuidado com as palavras, com certeza, mas tenta ser o mais claro possível. E deixa esse momento chega para todos. Todos que chega, mãe, chega. Esse momento chega. Acredito que a Aline vai ter bem sucesso aí nessa missão. Nós estamos em adultos aqui. Eu vou te falar uma pergunta que meu filho fez quando ele tinha 10 anos, 9 para 10 anos. Olha que ele hoje vai fazer 30 anos. Ele virou para mim e falou assim, quando a gente começou a falar sobre isso, ele falou assim, mãe, existe gay? Eu falei, sim, normalmente.
Então, o gay, como que faz? Se a mulher e o homem é assim, como é que é o gay? Por um instante, eu fiquei... E agora? Né? E agora? Aí, eu calmamente respirei, falei, vou ter que falar, vou mentir, vou inventar a historinha daquela historinha. Ele já estava com 10 anos, não vou fazer isso. Eu falei, filho, olha, é assim, assim. Aí nós temos um amigo distante que ele chamava até de tio, e falou assim, mas o tio faz isso? Eu falei, faz. É? Eu falei, é. Mas existe um respeito, existe um carinho, existe... Então, assim, ao mesmo tempo, eu tentei trabalhar todo... Então, assim, eu consegui que meu filho não tivesse preconceitos, eu consegui, desse meu jeito louco de ser, que eu sou esquisita, então, assim, mas eu consegui que eu passei por isso, sabe? E as perguntas vão surgir, então não se assustem se eles fizerem esse tipo de pergunta para vocês. Sim, e é isso, e aí... E vai fazer, de acordo... você vai fazer e vai perguntar. E é ir de acordo com o que eles estão perguntando, você está vendo? Exatamente. No caso da Dedê, não foi a Dedê que iniciou ali, falou, vamos falar sobre gay. Não, foi uma coisa que surgiu. Então, vamos conversar sobre. Me pegou de surpresa e tive que responder. E assim, ser sincero e sempre fazendo essa ponte também, né? De valores, de consequências. De respeito, ao próximo. Exatamente. Né? Porque aí a gente está construindo pessoas que têm uma outra relação com o próprio corpo e com o corpo do outro. Por isso que, assim, também é importante. Por que é importante a menina saber sobre o corpo do menino? Para também ter respeito por esse corpo e vice-versa. Por que o menino precisa saber do corpo da menina? Para começar a ter respeito com o corpo da menina. E aí, nesse processo que vocês estiverem falando sobre essas coisas com eles, mostrar essa coisa do respeito com o outro. E aí a gente começa a criar pessoas mais respeitadoras, sabe? Homens que não vão ficar aí querendo passar a mão na menina aleatoriamente sem ela permitir, e por aí vai. Porque existem lugares e lugares... Coisas, né, Isa? Exatamente. É um tem conjunto, toda uma forma de falar. De caráter, é muita coisa envolvida na sexualidade. É muita coisa envolvida. Exatamente, gente. Sexualidade é uma coisa... Um assunto muito extenso, que envolve muitas coisas, desde gênero a tantas outras coisas. Então, assim, realmente é um assunto que dá pano para manga, mas precisa ser falado, precisa ser comentado, precisa ser falado, e com respeito, com cautela, dentro da idade também, da forma, né, de falar, a linguagem, de acordo com a idade de cada um, da realidade de cada família, porque tem família que é mais aberta, tem família que é mais fechada, e tudo bem, sabe? Mas vocês acharem a forma de vocês. Acho que é isso. É isso. Tá sem áudio. Tá dando a ouvir, Anderson. Eu tenho que dar janta para essa criança aqui. Deixa eu ver. Eu tô precisando me dar janta também, gente. Eu tô com... Vamos embora, gente. Então, gente, olha, era isso, tá? Tá bom. Eu terminei. Joga a bomba e vai, né? Eu vou tratar de a semana inteira para se preparar, né? Eu vou tratar de uma maneira bem científica, gente. Eu vou falar o que está ali no conteúdo, entendeu? Eu vou explicar para eles do órgão sexual, vou falar isso. Do órgão sexual, porque fala, né, no livro que é depositado dentro do corpo da fêmea. Eu vou falar de maneira bem científica e é isso. São só 3 páginas, é rápido, entendeu? Essas coisas ali, você fala de dia, você não fala durante a noite. A pessoa já tem insônia, aí você fala essas coisas, fica imaginando o que vai perguntar, o que você vai responder. Mas vai dar tudo certo, gente. Vai dar tudo certo. Vocês vão responder gente, aí. Uma hora isso ia acontecer, gente. Eu acredito na tia Aline, ela vai tirar essa de letra, esquenta não. Tá bom. Vai dar tudo certo. Só ser sincero, verdadeiro e vai que vai. Respira e vai que vai. Sincera, verdadeira, que vai dar tudo certo. Quando você fala assim, pergunta para a tia Aline, ela que é sua professora. Como colocar a professora, não tem sem saída. É complicado. Não, agora é sério, tia. A gente vai preparar psicologicamente nossas crianças para sua aula. E os pais ninguém vai deixar chegar lá crua, assim, não. Eu, pelo menos,
eu vou Eu vou falar com vocês, que tem criança que já até sabe. Porque teve um dia aí que eles estavam vendo a metamorfose do sapo e eles viram, não sei se vocês viram, tinha lá um sapo em cima do outro. E eles comentaram comigo. Gente, às vezes está andando na rua e vê um cachorro preso. Sim. Aham. É ministro da carona. O sapo eu muito mais esperta que ela, mando olhar o outro lado, o muro que está pintado na mesma hora. Rapaz, a rapidez aqui, olha. do outro. Tá certo. Desse jeito. Chegou a hora, né? Eu vi. Chegou a hora, gente. Vamos todo mundo junto, vai dar tudo certo. Gente, é isso. Obrigada pela parceria, obrigada pela presença aqui. Tudo que foi falado a gente vai conversar depois, tá? Qualquer coisa, vocês sabem que eu estou à disposição, podem falar comigo. Eu sempre ajudo todo mundo, tá? E é isso, estou à disposição de vocês, tá bom? Eu Boa também. noite, Sabe? Eu também. Estou à disposição, tá? Precisar é só chamar. Eu também. Tá Precisando, ótimo. Boa só fala noite. comigo, viu? Quem não tiver, pode pedir aí para a Aline o número para Dedê. E a gente Eu conversa. acho melhor você não falar isso, não. É verdade, eu vou encher de mensagens, adoro. Brincadeira. Psicóloga? Brincadeira. Não, mas Igual, estamos pessoal. aí, estamos aí sim. Tchau, Boa noite, gente. gente, pessoal. Fica com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.